Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Mateus 22, verso 23. Jesus estava no templo, em Jerusalém, capital de Israel, e estava tendo algumas conversas com lideranças religiosas. Nós vimos logo anteriormente que ele teve aquela conversa com os fariseus e com os herodianos. E foi aquela conversa clássica, né? Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aliás, se você conhece essa expressão e está curioso sobre a origem dela, lhe sugiro ler Mateus 22, desde o verso 1, e acompanhar nosso último vídeo, onde esse texto é explicado. No mesmo dia daquela conversa, vieram a Jesus alguns dos saduceus para colocar ele à prova. Os saduceus, eles eram um grupo religioso, poderosíssimo, ligados ao templo. Eles eram ligados às famílias dos sacerdotes. E eles tinham uma peculiaridade. Eles não acreditavam no Antigo Testamento como um todo, mas apenas naqueles 5 primeiros livros, de Gênesis a Deuteronômio. São chamados de o Pentateuco, os 5 livros de Deus. Eles acreditavam que só esses eram a Bíblia. E pior do que isso, eles, além de perderem todo o resto do Antigo Testamento, toda aquela riqueza espiritual, cultural, eles também não entendiam esses 5 livros. Eles tinham uma interpretação tão estreita, tão pobre, que eles achavam que lendo esses 5 livros, eles tinham o conhecimento de que a vida se encerra, tudo se encerra com a morte humana. Ou seja, o ser humano não tem vida eterna, não tem um espírito que permanece, não existem anjos, tem Deus, tem essa criação aqui que a gente enxerga e quando morrer tudo se acaba. É o que eles achavam. E eles vieram então com uma história para tentar pegar Jesus e mostrar que a ideia da ressurreição era absurda. E eles usam para isso um trecho da lei. Qual é o trecho ali? É a lei do levirato. Só que para explicar o levirato, eu vou ter que te explicar um pouquinho de uma outra cultura, senão vai dar uma confusão. Vamos lá. Para a gente, o casamento, a família, ter filhos, criar filhos, tudo está ligado ao romance, ao amor. Né? Aquela ideia de crescer, a menina vê o rapaz vê a menina, eles se encantam um pelo outro. E aí, então, eles se apaixonam, eles namoram, eles noivam, casam, têm filhos e aí a vida segue. Lá naquele tempo, tudo era muito diferente. Pense no tempo de Moisés, né? Uma sociedade tribal, vivendo em regiões inóspitas. A própria permanência de um clã, de uma tribo, era algo assim bem às vezes por um fio. Né? Por quê? Porque havia guerra, tinha animal selvagem, tinha doença que pra gente hoje é coisa que a gente trata fácil, morria-se daquilo assim fácil. Era muito comum criança morrendo. A expectativa de vida era muito curta também, né? Então não era raro um homem se casar e pouco tempo depois já morreu. Né? Morreu de doença, morreu de guerra, morreu de assassinato, enfim. Isso era uma realidade muito presente. E toda essa relação de casamento, ela era muito ligada não ao romance, mas ao patrimônio. Isso pra gente é quase inconcebível. Então, deixa eu tentar te explicar mais ou menos isso. Né? O homem era na verdade, cidadania era só para o homem. Né? A mulher era a propriedade. Então, o homem tinha uma filha. A filha era a propriedade. Um outro homem vinha e queria essa propriedade, ele vendia. Isso era o dote do casamento. Né? E por que um homem queria uma propriedade, uma mulher? Também para que a sua propriedade maior, assim, o seu patrimônio maior, tivesse para quem passar. Então ele precisava fazer filhos. E aí ele comprava as esposas, porque naquela época, lá na época de Moisés era poligamia, era um homem com várias esposas. E aí então ele tinha filhos. Por quê? Da mulher se tinha certeza, a melhor requisito da criança, se tinha certeza de que ela vinha da mulher, de quem era a mãe. Mas não se sabia exatamente quem era o pai. Se presumia que o pai era o marido da mãe. Mas se a mulher tivesse cometido adultério, era outro homem. Então o adultério também era um problema patrimonial. Porque um outro homem poderia estar fazendo a linhagem naquela mulher e aquela linhagem do outro homem herdaria patrimônio desse homem. Tudo era em relação ao patrimônio. Por isso que não se pensava no adultério da parte do homem. O que era um homem cometer adultério? Era ele ter relações sexuais com a mulher de outro homem. Era sempre essa ideia de que o adultério envolvia uma quebra patrimonial. Então, se um homem tivesse 2 esposas, não era adultério. Né? Ele simplesmente tinha 2 patrimônios e gerava 2 linhagens. Agora, uma mulher não podia ter 2 homens. Por quê? Quando ela tivesse um filho, de quem era esse filho?
ele herdava patrimônio de quem? Tá vendo a confusão que dava? Então tudo era muito ligado à herança, ao patrimônio, à propriedade e não ao romance. Aí, imaginem um homem que, bom, ele é um homem, ele tem sua herança, tem seus bens, seu patrimônio, ele casa e antes de ter um filho, ele morre. Tem diversos problemas aqui. A mulher, ela já é um patrimônio usado, que naquela sociedade já não tinha valor. Então ela ia virar uma pessoa vivendo como marginal da sociedade. E o patrimônio dele ia para quem? Como é que fazia isso para resolver? Criaram a lei do levirato. Se esse homem tivesse algum irmão, o irmão casava com a viúva e os filhos que nascessem eram filhos do falecido. Por quê? Porque tudo era patrimonial. Então esses filhos eram filhos patrimoniais. Eles iam herdar o patrimônio do falecido. Essa era a lei do levirato. É assim que se resolvia o problema. Aí vem os saduceus com essa lei, com esse trechinho da lei, para pegar Jesus. Jesus, aconteceu entre nós, havia 7 irmãos. Aí um deles, ele foi lá e se casou com uma mulher, né? E ele era o mais velho. Aí ele morreu. Ele casou e morreu. Aí veio o segundo e casou com ela para fazer o cumprimento do dever do irmão, né? Para a linhagem patrimonial passar. Morreu também. Veio o terceiro para resolver a linhagem patrimonial do segundo e primeiro. Morreu também. E assim foi até que morreu o último e morreu a mulher também. E agora, né, na ressurreição, essa mulher vai ser mulher de quem? Já que os 7 foram maridos dela. Ou seja, na mente deles, botaram para Jesus um problema impossível. Um homem poderia ter 7 mulheres, mas uma mulher não poderia ter mais de um homem, porque ela era um patrimônio indivisível. E agora, para eles era como se fosse assim, ó, provamos que não há ressurreição. E aí Jesus vem com uma frase maravilhosa, que eu aplico essa frase a mim mesmo. Sempre que eu tenho uma grande questão, dúvida, um enigma na minha vida, eu pego e vejo Jesus respondendo: o erro, seu erro, está em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Se nós conhecermos as Escrituras, nós vamos conhecer o poder de Deus, nós vamos entender tantas questões. E o Senhor falou, olha, quando as pessoas ressuscitarem, elas não vão se casar, não vão se dar em casamento, vão ser que nem os anjos. E aí ele já matou a questão também que há anjos, né? Eles também acreditavam que não existiam anjos. E falou, agora sobre haver ressurreição, né? Que a grande questão deles é que não há ressurreição, beleza. Lá nos livros que vocês leem, está escrito, Deus falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E quando ele falou isso, Abraão, Isaac e Jacó já tinham morrido. E ele continuava sendo o Deus deles, então eles ainda existiam. Tinham morrido, mas existiam. Ele falou, ora, Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Então há ressurreição. E o povo ficou admirado. Porque tinha aquele embate entre fariseu e saduceu, existe anjo, não existe anjo, tem ressurreição, não tem ressurreição. Veio Jesus, pegou a literatura, a legislação que todo mundo acreditava e aceitava e mostrou, está aqui, ó. Deus já mostrou que ele é Deus dos vivos. Existe ressurreição. E com isso, ele resolveu essa questão. E essa palavra de Jesus, né? Vocês erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus, ela é importantíssima. Se você está se chegando a Deus, você precisa ler as Escrituras para conhecer quem é o seu Deus. Há tantas questões que as pessoas levantam, dúvidas, às vezes até eu vejo debates, né? São levantadas questões como se fossem assim questões originais e grandes sacadas que já estão respondidas aqui nesse livro há milênios. Hoje tem gente com medo de fazer oração, fica primeiro planejando a oração para dizer as palavras certas, porque senão, cuidado com o que você pede, hein? Deus vai dar exatamente o que você pedir. Não, gente. As Escrituras falam que nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito de Deus se coloca diante de Deus e intercede, ele pede por nós, com sons que a gente nem consegue expressar ou entender. Ou seja, nós oramos errado sim, e Deus vai levar a oração nossa para o bem. E não pegar o pé da letra, que nem um gênio malvado, o gênio da lâmpada de um desenho animado que a gente viu. Tem gente pensando isso hoje porque não conhece as Escrituras, nem o poder de Deus. Tem gente com indagações sobre Jesus Cristo, sobre Deus, sobre o Antigo Testamento, levantando como se fossem mistérios, mas não são mistérios, está revelado aqui, basta ler. É claro que tem coisa que exige estudar um pouquinho mais a Bíblia, mas tem tanta coisa que hoje ainda é levantado como grandes mistérios sobre Jesus Cristo que estão aqui claramente explicados.
com todas as letras. Há pessoas que ainda se questionam, mas será que Jesus veio mesmo assim num corpo físico? Ou ele era um espírito que as pessoas viam? Gente, essa questão está na Bíblia muito clara. O próprio apóstolo João, numa das suas cartas, já falou que naquela época tinha gente com essa conversa e disse, gente, não, nós tocamos nele, nós abraçamos ele. Ele comeu peixe com a gente na praia, gente. O Espírito não faz isso. Então vejam como há questões que já estão aqui claramente tratadas. Por isso eu convido você, sempre eu vou convidar, leia sua Bíblia. Conheça Jesus Cristo. Conheça Ele lendo a Bíblia. Essa aqui é a revelação. É a revelação contínua. Vem aumentando, aumentando do Gênesis ao Apocalipse. Minha sugestão, comece pelo Evangelho de Mateus. Comece pela biografia de Jesus Cristo. Aí você vai conhecer aquele que é chamado pela Bíblia de plena revelação de Deus. E assim você vai estar muito mais próximo dele e vai adquirir conhecimento e sua vida vai ser muito melhor. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.